Pessoal, estão enxergando uma boa aí? Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lídio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aí agora. Bom, hoje eu vou falar sobre algumas biomoléculas importantes, tá certo? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Mais um pouquinho. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Então, beleza, então. Eu agora só estou com a minha máquina, então não estou vendo pelo celular, não, porque está dando microfonia. Bem, eu vou falar de algumas moléculas que estão presentes no nosso dia a dia, né? A gente usa dentro de casa, a gente se alimenta delas, na verdade, a gente é viciado em glicose, né? São os açúcares. Os açúcares são o apelido dos carboidratos, ou um nome mais antigo chamado de hidrato de carbono, tá certo? As estruturas mais simples de açúcares são os monossacarídeos, tá bom? Os monossacarídeos são unidades de carboidratos que têm entre 3 e 7 carbonos, tá? Eles formam pequenas estruturas que a gente chama de monômeros, e só serão monômeros na medida que a gente vai replicando ela, replicando na molécula indefinidamente. E aí você forma um polímero natural. Um polímero é uma estrutura orgânica que tem uma unidade que se repete, igual a garrafa PET. Na garrafa PET, a estrutura que se repete é o eteno, dois carbonos que tem uma dupla ligação entre eles. Aqui, no caso, é um polímero natural, é um açúcar. O monossacarídeo vai se ligar a um outro monossacarídeo. Aqui, por exemplo, eu estou dando o exemplo da pentose, que é a desoxirribose, e da glicose, que a gente conhece naturalmente, né? Se elas decidirem se unir, vai acontecer uma ligação chamada glicosídica, né? Você vai juntar a hidroxila. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, que deve ter uma canetinha aqui. Cadê minha canetinha daqui? Acho que vou arriscar no desenhar. Ah, tá vendo? Arrisquei direito. Vou usar uma canetinha. Aqui, ó. Esses caras aqui vão se ligar. Aí vai formar uma ponte. Essa ponte aqui, quem faz é o oxigênio. O oxigênio, ele tem uma característica muito peculiar. Ele é profundamente eletronegativo. O que quer dizer isso? Ele está louco para roubar elétron de alguém. Ele rouba e faz a ligação. E como tem o hidrogênio presente, você vai ter uma ponte de hidrogênio. Hoje em dia não chama mais ponte, chama ligação de hidrogênio. É uma interação química em que você tem uma grande polaridade. O oxigênio negativo, o hidrogênio positivo. E como você tem polaridade, mais e menos, você pode conduzir corrente elétrica, você tem uma ligação muito poderosa. Por isso que os açúcares se dissolvem muito bem na água comum, porque eles têm na sua estrutura uma ligação glicosídica, que nada mais é que a presença de um oxigênio e um hidrogênio que ligam dois anéis. Essa hidroxila, essa ligação é igual à água, muito semelhante. E na química tem um conceito muito interessante: semelhante dissolve semelhante. Tá certo? Então, continuando aqui, aí você juntou os dois, tem o disacarídeo. Os disacarídeos são cadeias que existem entre 7. Não, está dentro das cadeias menores ainda, entre 3 e 7 carbonos. Importante falar que o disacarídeo é fruto de uma união de dois
de dois açúcares mais inferiores. Abrindo um parênteses aqui muito importante, que o açúcar que vem da polpa das frutas, a frutose, é muito mais concentrada e muito mais eficiente que o açúcar que vem do refino industrial, da cana-de-açúcar, né, que é a sacarose. Né? Isso já caiu no Enem em 2022, né, qual que era o açúcar melhor para adoçar, e é a frutose. Entre a sacarose e a frutose, 1000 vezes a frutose. A gente vai ver as estruturas aqui. Aqui, ó, mais um exemplo da ligação glicosídica, né? Você tem os oligosacarídeos, que são estruturas entre 7 e 20 carbonos, e a partir de 20 ou mais carbonos, 20 ou mais monômeros, você vai ter os oligosacarídeos, os polissacarídeos, né? Que são cadeias imensas, muito grandes, né? Eu narrei, e aqui quero falar de polissacarídeos fundamentais dentro da rotina da humanidade. Os amidos, que apresentam função energética, e aí o glicogênio, que também apresenta função energética. Só que a diferença de um para outro é que o amido está presente nas células vegetais, né, nos vegetais clorofilados, e o glicogênio presente nas células animais. Já a celulose é um polissacarídeo, mas não tem função energética, sim estrutural, revestir a parede celular. Quando acontece o fenômeno da osmose, que a água sai de um meio mais concentrado para o menos concentrado, a célula fica túrgida, ela incha. No caso da célula animal, ela pode estourar, né, porque ela não tem esse revestimento. Já a célula vegetal, não. Tem esse revestimento que é fibroso, as fibras não têm afinidade com a água, são hidrofóbicas, hidro quer dizer água, fobia é medo, então tem aversão à água, está tudo certo. Quero abrir outro parênteses aqui, que a rafinose é um né? Um açúcar que tem 3 anéis aqui, ó. É um trissacarídeo, no caso, né? E aqui, ó, como manda a liturgia, aqui a ligação glicosídica ligando um ao outro. Já é um carboidrato um pouco mais robusto. Não tão robusto como o amido ou glicogênio, mas ainda assim robusto. Mais 2 exemplos. Ácido desoxirribonucleico. Tem uma estrutura semelhante à desoxirribose. Qual que é a diferença da desoxirribose para a ribose? A presença de um oxigênio nesse carbono aqui, ó, axial. Axial quer dizer debaixo do braço, axila. Aqui não tem ele, tá? O resto da estrutura é muito similar. A diferença é o oxigênio. E faz toda a diferença. Aqui, a ribose tem um caráter. A presença da hidroxila dá um caráter básico. A presença do hidrogênio dá um caráter ácido. pH. O pH, a concentração hidrogênio iônica da desoxirribose, deve ser próxima de zero. Como é que é a escala de pH? De 0 a 14. De 0 até 7 é ácido, de 7,1 para cima, né, é alcalino ou básico. E exatamente 7 é neutro. Tá? Isso é muito importante. O pH humano tem que ficar entre 6,8, 6,9. Deu 7, irmão? Pode ir para o hospital que tu morre, tá? Os processos metabólicos não são dimensionados para poder ter um pH acima de 6,8, não. Tá certo? Bom, continuando nossa liturgia aqui da química, não física hoje. 3 moléculas básicas, a glicose, açúcar comum, ordinário. Olha a estrutura da glicose, a diferença para a frutose, qual que é? Né? Primeiro que a glicose tem 6 carbonos, e a frutose, que vem da fruta, só tem 5. Só olhar aqui a quantidade de carbonos. 1,
2. Cada ponto é um carbono, tá? E a galactose, ela tem a mesma quantidade de anéis de carbonos que a glicose. A fundamental diferença é justamente a inversão da hidroxila axial aqui, ó. Essa aqui da galactose em cima e lá está para baixo. E nesse outro do lado esquerdo, a mesma coisa, a inversão, né? Essa é a inversão. Se você pegar a fórmula estrutural não, a fórmula molecular vai ser a mesma, glicose e galactose. A estrutura que é diferente, lógico, tem atribuições diferenciadas, né? Isso é importante. O nome desse tipo de coisa na química, em que você tem funções orgânicas iguais, né? Tem estruturas químicas diferentes e tem funções e tem fórmulas moleculares, aquelas fórmulas que só falam da quantidade, H2O, C6, H12O6. É igual. A fórmula molecular da glicose, da galactose, é igual. A função orgânica também é igual. São carboidratos. Qual que é a diferença delas? É na estrutura, tá? Aqui tem uma chamada isomeria, né, estrutural. Mais dois exemplos, um de sacarose, outro de lactose, reforça a ligação glicosídica aqui, ó. Reforço ela aqui, ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Lactose do leite aí, ó. Beleza, meu povo? A maltose, quando você junta uma glicose e uma sacarose, tem uma maltose. Bom, chegamos nos nossos lipídios, que são as gorduras. Tem esse card aqui muito interessante, ó. O outro nome do lipídio é glicerídeo. Os lipídios ou glicerídeos são as gorduras. Existem dois tipos de lipídio. Os lipídios que têm os ácidos graxos voláteis, né? Quem são essas porcarias? São os ácidos orgânicos até 13 carbonos. E os lipídios ou glicerídeos que não têm ácidos graxos, muito presentes no nosso dia a dia, tá certo? Vou falar primeiro dos lipídios que apresentam ácidos graxos. O principal ácido graxo presente, né, vem da reação química que está presente aqui, ó. Você vai ter um éster. O éster, ele é fruto de uma ligação entre um ácido carboxílico, um ácido graxo volátil, o AG, mais um álcool. O ácido vai fornecer o hidrogênio e o álcool vai fornecer hidroxila. Então, vai ter formação de água e também dessa estrutura do éster. Essa parte aqui, ó, azulada, essa parte aqui que eu estou sublinhando, essa parte é que vai determinar se a gordura se a gordura é boa ou má, se ela vai ser sólida, como é a gordura de porco, que tem uma parte orgânica que tem cadeia saturada. O que é cadeia saturada? Quando só tem um tracinho, ou se seu ácido ou se sua gordura vai ter ligação dupla, né? São as gorduras que têm dupla ligação. E aí você vai ter os óleos, porque lá, nesse momento, as gorduras são mais voláteis. Não, elas ficam mais frouxas, podem se movimentar. Tá bom? Aonde está presente os lipídios? Ó, os lipídios, eles estão presentes, eles atuam como isolante térmico, né? O urso polar, a baleia, o urso, de maneira geral, tem uma camada bem gordurosa para fazer como isolante térmico. Uma função de proteção. O java-porco tem mais ou menos 70 centímetros de gordura na epiderme. Funciona como uma armadura mesmo, né? Na proteção de órgãos, revestindo, no transporte ou na formação de vitaminas A, D, E e K, no caso do cara
dos esteróides lá, do colesterol, enfim. Os lipídios ou glicerídeos têm muitas funções. Você tem dois tipos de glicerídeos ou lipídios. Aqueles que têm ácidos graxos voláteis na sua formação e os que não têm, tá bom? Quero frisar porque é importante. Que são os glicerídeos? São as gorduras, são os lipídios. Quando você tem a ligação dupla como essa, você vai ser óleo. Seu estado físico de 25 a 60 graus é líquido, de alta viscosidade. E as gorduras saturadas? São as gorduras animais, de porco, né? Capivara, de paca. Todo animal que tem pelo espesso tem gordura. Vaca, cavalo, tudo. Aí a estrutura química é outra. Cada pontinha dessa, meu povo, é um carbono, tá? Não confunda isso. Essa sanfoninha são vários carbonos. Todos eles são ligados de maneira simples. Aqui, ó, deixa eu apagar. Só um minuto. Deixa eu apagar de cá. E bagunça. Deixa eu voltar para a caneta. Deixa eu botar uma coisinha mais feliz. Aqui, ó, tem que ter um carbono. A ligação dupla é feita entre carbonos. Não tem hidrogênio que faça ligação dupla, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Toda vez que a estrutura da cadeia for essa, a gordura é mais volúvel, ela é mais guia, ela é líquida, né? E quando só tiver ligação simples, ela vai ser saturada, mais pesada. Depois eu vou falar sobre isso com colesterol. Aqui, ó. Vamos dizer que você tem um alimento que tem 9 quilocalorias por grama. Se ele for uma gordura insaturada, ele tem características diferentes de um alimento que tem gordura saturada, gordura de porco, né? 60% desse alimento é de AG, ácido graxo. São aqueles ácidos orgânicos que tem dupla ligação, insaturado, gordura boa. Nós, seres humanos, não sintetizamos essas cadeias orgânicas que têm dupla ligação. Os animais também não, que a gente se alimenta. Por isso que você tem que comer vegetal para poder absorver esse tipo de alimento. Além dos vegetais clorofilados, você tem no peixe alguns tipos de peixe, salmão, sardinha, tal do ômega 3. Tá? A gordura saturada só tem 40% de ácido graxo, mesmo assim é saturada, é de origem animal e ela tem limitação metabólica, causa obesidade, entupimento das artérias, enfim, uma série de comorbidades. Tá? Essa mocinha aqui, estou dando um exemplo. Quando você tem um óleo, né, cadeia carbônica é grande, ponto de fusão é grande. Vamos lembrar dos óleos que nós utilizamos nos carros, né? Eles aguentam uma grande caloria dentro do motor. Só que o estado dele é líquido, né? A temperatura ambiente, que é de 25 a 60 graus, mais ou menos. E nas carnes bovina, suína, caprina, a gordura na temperatura ambiente é sólida. É só lembrar da gordura de porco. Beleza? Bom, gorduras aqui. Tem uma gordura imensa. Aqui eu tenho uma gordura. Deixa eu salientar isso mesmo. Ó, uma molécula de glicerídeo, de lipídio, que tem ácido graxo, apresenta uma parte que um carbono é igual ao próximo carbono. Nesse momento, você tem uma estrutura saturada, que só tem ligações simples. Essa cadeia toda aqui é uma cadeia que não apresenta afinidade com a água. Ela é hidrofóbica. Contudo, na mesma molécula, você tem uma parte que tem oxigênio. Como eu falei anteriormente, tem dois, não tem um só não. Como eu falei anteriormente, o oxigênio assume um caráter
negativo. Se ele é negativo, tudo à sua volta tem que dar elétron para ele. Então tem polaridade. A cabeça é hidrófila, né? Então, toda gordura, todo glicerídeo que é saturado ou insaturado, daqui a pouco eu falo dos insaturados, eles são muito importantes também nas membranas. As estruturas as estruturas dos glicerídeos, dos lipídios, se chama anfipática. Anfipático é alguém que tem um caráter que não se mistura com a água, hidrofóbico, e tem um pedaço que é hidrófilo. Hidro, água, filia, afinidade, amor. E tem uma parte que é hidrofóbica. Hidro, água, fobia, medo, medo de água. E essas cadeias saturadas, lá na membrana, lá no fosfolipídio da membrana, da membrana plasmática, isso é importante, essa estrutura aqui. Porque quando você emparelha do lado desse carbono, dessa cadeia, uma cadeia igual a ela, vão existir forças chamadas intermoleculares que vai aproximar mais ainda e vai dar uma coesão, vai ficar lembrando uma gelatina. Quando você tem uma estrutura insaturada, a estrutura já dá uma quebrada aqui, ó. Aqui a quebrada aqui. Olha a estrutura dando uma quebrada para dentro. Aí continua, dá outra quebrada. Então, essa cadeia aqui, se tiver uma cadeia comum aqui, uma cadeia saturada, ela vai ter esses buracos aqui, esses dentes. Como não vão ficar tão próximas, as forças intermoleculares param de atuar e a estrutura como um todo fica fluida, fica líquida, por conta da presença das duplas ligações. Ok? Pode já ser tripla ligação também. Tudo bem, gente? Estão vivos? Estão me ouvindo? Ah, tá. Achei que eu estava no monólogo aqui. Tá tudo certinho, professor. Hã? Estamos te ouvindo. Não, valeu. Deixa eu voltar lá para. Deixa eu descompartilhar e compartilhar porque eu saí da tela. Vou voltar para lá. Só um minuto. Vou voltar para a tela que eu estava. Só deixa eu dar um upgrade aqui no tamanho. Eu volto lá. Já estava lá nas beiradas lá para baixo. Aqui, ó. Bom, lipídios, cerídeos. Quem são os cerídeos? São as ceras, gente. Teu ouvido faz cera, as abelhas fazem cera. As ceras nas plantas são fundamentais. Elas vão recobrir as folhas, né? Vão evitar a perda de água, porque a estrutura química dela permite isso. É uma estrutura hidrofóbica. É igual essa que predomina essa estrutura aqui, ó. Prevalece esse tipo de estrutura aqui, ó. Então não tem afinidade com a água. Se não tem afinidade, é uma beleza para o vegetal. Não vai perder água por meio. Porque o vegetal também transpira, não pode esquecer disso, né? Tá? É esse exemplo. Chegamos na membrana fosfolipoproteica que eu tinha comentado. Aqui, ó, temos uma parte que só tem ligação simples aqui, ó. Essa parte que está aqui está fechando o canal, né, da membrana plasmática. Só tem carbono saturado, a cauda hidrofóbica, e a cabeça tem fósforo, que apresenta uma polaridade, e tem oxigênio, que apresenta polaridade. É a parte do fosfato. E aí é a cabeça hidrófila, que vai permitir a passagem de água
e de qualquer outra substância que tenha polaridade. Claro que a membrana fosfolipoproteica tem organelas que também regulam a entrada e saída. Tem a questão do transporte ativo da osmose, lembra? Né? Se o meio estiver muito cheio de água, vai passar água para dentro da célula, pela membrana semipermeável. Quem será a membrana semipermeável? Justamente a membrana plasmática nesse momento. Não é a aula de hoje, mas é bom comentar. E você também tem dentro da mesma membrana plasmática estruturas que têm dupla ligação, que estão torcidas assim. Ó. A dupla ligação que faz isso. Isso permite uma certa permeabilidade, permite a entrada de outras coisas, né? Coisas que estão dentro da água, ambiente aquoso. Lembrando, os fosfolipídios, os lipídios, em muitos momentos, não são todos, eles serão anfipáticos, né? Anfipáticos. Ó, deixa eu botar essa tela aqui, que eu acho ela muito importante. A miosina. Opa, eu tô sem celular, só tô com a tela. Se quiser perguntar, pode abrir o áudio, por favor. Eu quero saber o que é essa palavra anfipático. Anfipático é quando você. Vou botar a imagem de novo lá e vou repetir. Eu falei, mas eu repito. É quando você tem uma parte que se comporta com afinidade com a água, a gente chama de hidrófila, filia é afinidade, hidrófila é a água, e a mesma substância, ao mesmo tempo, tem uma parte que tem aversão à água, é hidrofóbica. Isso é fundamental para o funcionamento da célula, da membrana plasmática. Por conta do quê? Nas pontas, você vai fechar a entrada de água, você vai fazer essa seleção. Você vai empurrar mais a água para o meio. E isso regula melhor a entrada e saída de água. Porque quando você tem uma ligação dupla, aqui, como essa cadeia que está aqui, ó, a ligação dupla que torce o negócio, ela não vai ficar tão juntinha. Ela vai permitir a entrada de água até um certo momento. Ou outra proteína que tem uma natureza um pouco mais aquosa, porque tudo meio aquoso. Mas anfipático está presente nos lipídios, no caso aqui é o fosfolipídio, que tem uma cabeça com afinidade com água, porque tem carga positiva e negativa, o oxigênio, e tem uma parte que é a parte que só tem cadeia orgânica, que não tem afinidade nenhuma, ao contrário, tem aversão à água. Deu para entender? Hein, minha filha? Deu para entender? Eu não estou te vendo, responde com a voz. Se eu deixar de compartilhar, vou ter que abrir de novo. Dada a timidez das alunas, nós estamos te ouvindo, professor. Estamos acompanhando. É porque eu estou sem celular, não botei o celular, que eu não consegui deixar ele mudo. Aí eu saí dele, eu não consigo ver vocês. Eu só consigo ver. Se eu deixar ele compartilhar, tem que voltar para o começo, entendeu? Sim, não. Tô só concordando para caso as meninas não abrindo o microfone, eu abri e dei o aval aqui. Então valeu, meu comadre. É nóis. Se alguém não entendeu, se manifesta, mas eu que entendi, dei o aval. Então estamos nós. Então, aqui eu tenho um axônio de neurônio. Axônio, o neurônio é a estrutura aqui, ó. É a cabeça de cima. Fundamental, pô. Fundamental para as questões cognitivas. Em tempos que a gente tem de cada 10 nascimentos, 7 com algum transtorno cognitivo, e quando eu falo transtorno cognitivo, é do espectro autista, TDAH, TOD e tantos outros mais. Na verdade, acredito que não são transtornos, é uma evolução da raça humana. A gente tem que se adaptar a esses novos dilemas. Digo isso como pai do menino autista de 7 anos, né, que faz terapia, enfim, uma porção de coisas. A esfingosina
ela tem um comportamento muito importante. Ela está nessa área aqui, ó. Por ter essa dupla ligação, essa parte aqui, ó, vai ser mais fluida, vai ser óleo. Então, o transporte de elétrons que leva as informações que vem da sinapse é mais eficiente. Tá certo? Meu filho toma um remédio chamado sinapse, que melhora essa comunicação aqui, uma proteína que melhora essa comunicação para melhorar a parte cognitiva. Tá certo? Então vamos lá, vamos evoluir os conceitos. Eu não estou no grupo de vocês têm que me colocar para me compartilhar material, meu povo. Agora, a gente vai para os lipídios que não têm ácidos graxos. Não tem. Vou falar agora do caroteno, né? Dos caretanoides, do caroteno especificamente, por o motivo dele ser o precursor do retinol, né? Quem é o retinol? É justamente uma molécula, né? Uma molécula de natureza lipídica, que não tem ácido graxo, que está presente. Eu escutei a mãozinha, tem que fazer a pergunta no oral, porque eu não estou vendo você. Professor, eu não sei se para as colegas também está assim, mas aqui para mim, sua apresentação não está mudando de lugar. Não Está tá? permanecendo. A minha, Não, para mim, a minha tá para parada você, com um negócio de cores e tal. é glicídio. Também tá parado. Ah, então peraí, deixa A nossa também tá parada. vê se movimenta Ah, agora. não, sem movimento. Não é Vou, melhor tirar e colocar vou de novo? sair dela, ela está me Tá. traindo, Ok. ela está me traindo. Parou lá em cima. É porque fica mais fácil acompanhar o que você está falando a partir do momento que a gente vê, porque dá para Ó, associar, né? com certeza. Deixa eu fazer outro. Porque está em PDF, já está leve. Deixa eu compartilhar de novo. Ela não está pesada, não. Ela não está no doc, ela está no PDF. Então vamos recomeçar da onde está lá os triglicéridos. Eu sei qual foi a que ela congelou, vou nela. Vou compartilhar e vocês, pelo amor de Deus, me falem. Ok. Agora sim, professor. Está aparecendo o axônio, neurônio, né? Thank you very much. Deixa eu apertar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de maneira diferente. Não, eu vou ter que ir lá para a tela dela. Vão me falando, porque eu só não estou com acesso pelo celular, não. Isso faz raiva na gente mesmo. Eu vou tirar desse negócio aqui colorido, para não atrapalhar a nossa dinâmica. Vou diminuir um pouquinho o zoom, só para poder correr aqui. Depois eu volto. Tá correndo? Sim. Para mim não está, não. Para mim continua parado. Está parado mostrando o neurônio. Só o neurônio? É. Deixa eu tentar resolver isso de outro. Para vocês mudou, meninas? Porque para mim aqui continua na mesma página. Pra mim também tá só no Desculpa, tinha neurônio. dado um engano aqui, mas não mudou nada não, tá a mesma coisa. Então, pera aí, deixa eu ver se eu resolvo isso por aqui, ó. Não, não, Neurônio. é sempre bom ter paciência. Deixa eu ver aqui. Abrir tela cheia. Estou abrindo minha tela cheia. Só que agora, nesse formato de tela, não me aparece. Vou parar de compartilhar. Parei de compartilhar. Vou sair da tela e vou voltar, tá? Sair e vou voltar. Só um minuto.
Tô chegando. Poderia fazer um grupo no Zap de Química, Não, professor. pode fazer à vontade. Um Eu tô grupo de dentro. Química, aí você Eu tira a boto meu dúvida telefone. de Física pra gente, aí um grupo seu. Não, é nosso. Só fazer. Pedi pra moça fazer. Ou E tô você tentando coloca compartilhar mesmo pelo celular. Peraí. no Maim, né? Manda no... Continua. Quero compartilhar a tela. Deixa eu avançar aqui. Tela cheia. Compartilhar. Vocês estão vendo alguma coisa? Não, não. Não. Rapaz. Então, peraí, deixa eu descompartilhar. Voltar para minha chamada maravilhosa. Cheguei de novo. Vou compartilhar de novo. Vou cruzar os dedos para nosso Senhor Jesus Cristo, a Divina Providência, fazer sua parte. Me parece que vai. Cruzar os dedinhos. Está movimentando, professor? Que aqui Ainda está não. parado. Ah, ok. Ainda não. Acho que foi. Acho que foi, porque eu estou consultando o celular agora também. Agora eu vou lá com o chão de neurônio. Vou devagar para não travar. Foi. Agora foi. Perfeito. Vou devagarzinho. Meu celular fazendo de boca. Essa parte que você falou também do fosfato, da cera, onde, depois que estava congelado, foi possível fazer outra explicação? Ou só um pouco? Agora, vou chegar naquela tela agora. Vou devagar para não travar. Cerídeos. O que eu comentei sobre os cerídeos? É um lipídio que tem ácido graxo também, que ele tem uma grande parte saturada, ele vai recobrir a superfície das plantas para evitar a perda de água, evitar a transpiração da planta. A planta está no ambiente quente, ela deve querer transpirar também. E a presença do cerídeo recobrindo a parte exterior do vegetal, da planta, ele vai impedir isso, porque o lipídio, a gordura, né, não interage com a água, por isso. E lá no fosfolipídio anfipático, porque a cabeça tem polaridade, vai se dar muito bem com a água. Já o corpo não vai se dar bem com a água, é hidrofóbico. E quando você pega uma única estrutura que tem essas duas características, chama anfipático. Já tínhamos falado sobre isso. Em relação aos neurônios, tem a parte que leva a informação, que está ligada diretamente às sinapses, que são os axônios. Lá tem as células especializadas, não está nesse slide não, mas se não me engano, se chama célula de Schwann. SCHAW. Se eu não me engano, é isso, Schwann. Nesse local tem muito ácido graxo,
que é insaturado, que se chama esfingosina. E é muito necessário que se tenha uma boa concentração disso, porque por ser insaturado, ele vai facilitar o transporte da sinapse, da comunicação. Entendeu? Para ir lá para os neurônios e aí o resto do trabalho acontecer. Todo problema de comunicação está aqui. O neurônio executa direitinho as coisas dele. Aqui nessa região é o problema de comunicação, que são os axônios. Axônios de neurônios. Seguindo. Agora eu vou falar dos lipídios, dos glicerídeos, que não apresentam ácidos graxos e são tão bem importantes, né? Aqui não é ácido porque não tem nenhuma estrutura ácida. No caso dos compostos orgânicos, não vai ter nenhuma carboxila, que é C. Vou mostrar aqui na outra estrutura, que é uma carboxila. É um troço parecido com esse aqui, quer ver? É porque ela não é de orgânica. Aí, é essa parte aqui, ó. Isso, o rolo começou quando eu coloquei cor, não vou colocar cor, não. Essa estrutura aqui, ó, é a estrutura de ácido orgânico. É que faz eu te falar que isso aqui é um ácido graxo, que é um ácido orgânico. Lá na estrutura do carotóide, do caroteno, não tem essa estrutura aqui, não tem. Então, isso são gorduras que não têm ácidos graxos e são igualmente importantes. Aqui, eu estou dando exemplo de um lipídio presente na cenoura, presente nos ovos, né, na manga, que é o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele vai fornecer o retinol, que é justamente uma substância que nos faz ter noção de luminosidade. Ajuda a enxergar, literalmente. Tá? Ele é um lipídio, mas não tem aquela estrutura orgânica lá de cima que eu tinha mostrado. Tá? Isso é importante. Em relação ao grupo, pode fazer o grupo ontem, que eu faço questão de fazer um drive só para vocês. E já tem 2 meninas estagiárias de química na agulha para ajudar a fazer as coisas de química. Enquanto não tiver de física, eu vou dar uma moral. Tá dando uma beleza agora, eu tô vendo o celular. Quando você ouve a palavra esteroide, você pensa em academia, que o esteroide, né, é sintético. Tem esteroide sintético e tem esteroide natural, tá? Tanto tem que o colesterol, né? O colesterol está presente dentro da membrana plasmática. Naturalmente, nós produzimos colesterol. Alguém que pergunta pode falar. Agora Ô, professor Lídio, Oi. eu estou mandando a mensagem para você porque eu vou ter que pedir licença para as meninas sair, porque a gente está fazendo a aula online, mas nós estamos na escola, entendeu? Aí tem um horário aqui que nós temos que fechar. E às vezes estuda muito cedo, aí nós vamos ter que sair um pouquinho mais cedo hoje da sua aula. Vamos com Deus. Muito Faça um obrigado. grupo. Estou muito feliz de vocês estarem comigo, tá bom? Não, nós estamos satisfeitos também. Amanhã a gente entra no link para terminar o que a gente não conseguiu hoje. Valeu, forte abraço. Igualmente, tchau. Então, meus filhos, o esteroide não está presente só de forma sintética, quando o cara ingere esse hormônio para poder malhar, não. Ele está dentro do nosso organismo. O colesterol é um tipo de gordura presente, né? Esse colesterol está lá na nossa membrana. Nos vegetais não tem o colesterol como na célula animal, é o esteriol, né? A estrutura do colesterol é essa aqui que está aqui, ó. Eu não vou colocar a cor para não travar mais. Acho que o problema foi esse. Tá? O colesterol, ele ajuda a síntese da vitamina D
e está presente nos hormônios sexuais, e o excesso do colesterol causa a arteriosclerose, tá certo? Fígado, né? Dar uma aulinha bem diferente quando a gente vai falar de colesterol, mas para terminar, fatores que vão afetar a fluidez da membrana, né? Aquela questão do que eu falei, das caudas, né? Dos hidrocarbonetos saturados e insaturados. Aqui, ó. Olha o colesterol no meio da jogada. Por que o colesterol pode entrar aqui dentro? Porque tem dupla ligação, o negócio fica torcido. Quando só tem ligação saturada, vai ficar assim, ó. Não vai dar espaço para o colesterol entrar. E o colesterol, se você olhar aqui, ó, na estrutura do colesterol, ele tem álcool, tá? Tem OH. Onde tem oxigênio, tem polaridade. Tá certo, meninas? Deixa eu descompartilhar. Deixa eu voltar para vocês aqui. Deixa eu falar com vocês. Pessoal, crie os grupos, tá? Para a gente poder estar dialogando. Eu deixar lá compartilhado lá a pasta. E tem umas meninas que vão ajudar a gente nos exercícios. Tá bom? Queria muito que a gente estivesse junto nesse sentido. Tá? Eu vou me despedindo de vocês também, porque eu estou na minha hora. Amanhã é 5 horas da manhã e amanhã eu viajo. Tá? Tem que trabalhar em outro estado. Eu vou para o Rio de Janeiro trabalhar. Obrigada. Muito obrigada, professor. Nada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, professor. Força e Lá luz no pra todos. Obrigada. Abre o grupo para poder mandar material. Tem como você puxar um grupo pra gente? Você puxa? Não, assim, eu não tenho contato de vocês. Quem tem é a coordenadora. É a pessoa da coordenação que tinha que fazer esse meio de campo, que eu não tenho contato de vocês. Eu até ponho aqui no chat. Pode deixar, professor. Deixa eu botar aqui Vou no chat. adicionar você no grupo. Aqui, ó. Esse é o meu telefone. Pronto. Boa noite, bom descanso. Mandei aí para vocês, ó. Obrigada. Boa noite. Faz aí, ó. 2026, Luz Marinho. Forte abraço. Valeu, professor. Gente, valeu.